Galerinha, ok? Tudo bom com vocês? Olha só, mais uma aula, só que hoje falando sobre análise combinatória. Essa é a introdução à análise combinatória e começando esse conteúdo falando sobre princípio fundamental da contagem, ou conhecido também como princípio multiplicativo. É um conceito bem tranquilo, bem fácil de estudar, mas é a introdução de um conceito, de vários conceitos que nós vamos estudar aí até chegarmos em probabilidade, certinho? Então é importante que você entenda cada passo. Como eu falei, princípio fundamental da contagem, ou também conhecido como princípio multiplicativo. E esse conteúdo nada melhor que se entender do que partindo para alguns exemplos. Ele é bem fácil, nós precisamos analisar algumas combinações, alguns possíveis resultados, é bem isso. Eu coloquei uma primeira situação aqui, ó, o primeiro exemplo, eu coloquei A, B e C como se fossem 3 cidades, certo? E você quisesse sair da cidade A, ir até a cidade C, passando por B. De quantas maneiras você poderia fazer isso? Então, só entendendo, você teria que sair da cidade A, ir até a cidade B, tendo que passar pela cidade B. Então, vamos pensar no seguinte, olha só, eu vou chamar isso aqui de estrada 1, 2, aqui eu vou chamar de 3, 4 e 5. Então, você poderia sair da cidade A, passar pela rua 1 e a rua 3, então seria uma possibilidade. Você poderia sair aqui pela estrada 1 e pela estrada 4, ou até mesmo pela estrada 1 e depois estrada 5. Então, imagina que nós tivéssemos que montar todas essas possibilidades. Então, aqui está bem fácil o exemplo, tá? Mas se nós tivéssemos algo com mais possibilidades, um desenho maior, passando por mais cidades, certo? Ficaria um pouquinho difícil. Como eu falei para vocês, ele pode ser com um princípio multiplicativo. Então, você só observar o seguinte: o número de possibilidades que você tem da cidade A até a cidade B, que são 2 possibilidades, ou você vai pela estrada 1 ou pela estrada 2, então você tem 2 possibilidades, certo? E da cidade B para a cidade C, você tem 3 possibilidades, então seria o que? 2 vezes 3, que nós teríamos aqui, ó, 6 possibilidades, né, de sair da cidade A, ir até a cidade C, passando por B. Bem simples, por isso que fala princípio multiplicativo. Nós vamos partir para mais 2 exemplos, ver situações bem semelhantes a isso. Olha só, o que nós temos aqui no segundo caso? Entre 12 países participantes da Copa América, certo? Quantas possibilidades nós temos de resultado, né, para o primeiro e o segundo colocado? Então vamos pensar o seguinte: nós temos 12 participantes. Então eu tenho aqui, ó, o primeiro, né, e o segundo colocado. Então, desses 12 participantes, qualquer um pode ser o primeiro colocado, certo? Desde o primeiro até o último time. Então, nós temos 12 possibilidades aqui, certo? Agora é o seguinte: desses 12, eu já tirei o campeão, ele não pode ser vice. Então, sobrou quantas possibilidades para o vice, para o segundo colocado? 11 possibilidades, certo? Então, aqui seria o que? 12 vezes 11. Fazendo a multiplicação entre esses dois resultados, eu tenho o que? 132 possibilidades para o primeiro e o segundo colocado entre esses 12 participantes. Algo bem simples, não é algo tão difícil, tá ok? Então você observou que tem 12 participantes, qualquer um deles poderia ser o primeiro colocado. 12. Ele é o primeiro colocado, então eu já tenho quantas possibilidades para o segundo colocado? Apenas 11. Simples de tudo. Vamos para um terceiro caso aqui agora, olha só. Quantos números pares, né, de 3 algarismos distintos? O que são distintos? Diferentes. Eles precisam ser o que ainda? Pares, certo? Pode ser formado com esses algarismos aqui, ó. Então eu quero formado por 3 algarismos. Vamos imaginar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, certo? Bom, para ele ser par, ele tem que terminar entre 0, 2, 4, 6 ou 8. Então nesse caso aqui, ó, para ele ser par, ele só pode terminar em 2, em 6 ou em 8. Então, para terminar em número par, para ser um número par, só tenho 3 possibilidades. Então, vou colocar aqui, ó, eu tenho 3 possibilidades. Ou ele termina em 2, ou ele termina em 6, ou ele termina em 8. Eu tenho 3 possibilidades de terminar. Vamos supor que ele terminou com o número 8. Se ele terminou, tem que ser distinto. Ele não pode ser usado mais. Por quê? Por ele ser distinto. Eu usei um número par no final, ele não pode ser usado mais. Quantas possibilidades sobrou no próximo número? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 possibilidades de números que eu posso
eu não estou dizendo que eu estou usando o número 5. Eu tenho 5 possibilidades de números que eu posso usar. Eu posso usar o número 2, o 3, o 5, o 6 ou o 9. Tá? Tenho possibilidades de números a serem usados. Vamos supor que eu usei o número 9. Se eu usei o número 9 aqui, eu já não posso usar ele mais. Por quê? Porque tem que ser distinto. Quantas possibilidades tem no próximo? 1, 2, 3, 4. Então só tem mais 4 possibilidades aqui. Fácil de observar o exercício. O que eu preciso fazer agora? Multiplicar esses resultados. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Então tem 60 possibilidades, né, de números pares usando estes algarismos que estão ali. Fácil usar o princípio fundamental da contagem, né? Só que agora eu preciso mais um conceito de vocês, pessoal. Precisamos falar um pouquinho agora sobre fatorial. Vamos lá comigo ver como trabalha fatorial? Galerinha, dando sequência aqui ao nosso conceito, falando um pouquinho agora sobre fatorial, prestando atenção no seguinte, ó, fatorial, eu vou usar um símbolo para representar ele, tá? O pontinho de exclamação. Então, toda vez que você vê esse pontinho de exclamação, e nós vamos ver ele durante muito tempo agora, durante alguns conteúdos, fatorial, permutação simples com repetição, nós vamos estudar em arranjo e combinação, então nós vamos trabalhar bastante coisa ainda, além de binômio de Newton, tá bom? Então nós temos bastante coisinha para estudar com o conceito fatorial, então é importante que vocês entendam bastante esse conteúdo, tá? Porque vai ser fundamental para as próximas aulas. O que a definição fala para a gente? Seno é um número natural, então eu não vou trabalhar com números negativos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, pode entrar o 0 também, tá ok? Maior ou igual a 2, então n fatorial é o produto de todos os números naturais consecutivos de 1 a n. O que ele fala para a gente? Aqui tem uma fórmula, mas na verdade é o seguinte, se você tem um termo, um número aí, vamos supor 5 fatorial, nada mais é do que o produto desse número, certo? O antecessor, multiplicado pelo antecessor dele, até chegar no 1. O que seria isso? Olha só, eu vou colocar um exemplo aqui, primeiro exemplo, como se eu tivesse aqui, ó, 5 fatorial. O que seria isso aqui? Eu vou começar por ele, ó, de 1 a n, ou de n, quem seria o n para mim aqui? O 5. Então eu vou trabalhar o produto do 5 até o 1, certo? Vou multiplicar esses termos. O que nós vamos ter? Vai ficar assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então nada mais é do que o produto de todos os números naturais consecutivos do 5 até o 1. Olha só. Eu criei aqui 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. Daqui o fatorial de 5 é bem simples. Uma coisa, não tem fatorial de número negativo, certo? Não é permitido somar, subtrair, multiplicar ou até mesmo dividir o número enquanto ele estiver em fatorial. Você pode trabalhar depois, mas enquanto ele estiver em fatorial, você pode simplificar. 2 fatorial com 2 fatorial? Isso pode, certo? Essa divisão assim pode. Mas eu quero somar 2 fatorial com 2 fatorial, 4 fatorial? Isso não pode. Eu quero multiplicar 3 fatorial vezes 2 fatorial. 3 vezes 2, 6, fica 6 fatorial. Não, primeiro você vai resolver o fatorial dele. Essa divisão pelo mesmo termo, tudo bem, mas caso contrário, não. Somar, nunca. Subtrair, também não. Olha só. Então o que nós temos? Vou pegar um outro exemplo para vocês aqui, ó. Se eu tenho lá 4 fatorial, isso é a mesma coisa, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24 vezes 1, 24. Bem simples. Um outro caso, se eu tenho lá, ó, 6 fatorial sobre 4 fatorial. Não posso simplificar, tá, galerinha? O que é permitido? Aqui tem duas maneiras de você fazer exercício. Você pode resolver o 6 fatorial, resolver o 4 fatorial e depois efetuar a divisão dos dois. Mas tem um jeito bem mais simples. Eu posso começar a resolver o fatorial pelo maior termo que está aparecendo. No caso aqui, quem? O 6. Então eu vou começar por ele até aparecer o menor, olha só. Então eu posso fazer 6 vezes 5 vezes 4. Vou parar aqui, ó, por quê? Porque eu tenho um 4 fatorial aqui embaixo. Dá para dividir esses dois, certo? A única coisa que você pode fazer é isso aqui, ó, entre fatorial. Multiplicado também não, somar também não. Aí eu tenho, ó, 6 vezes 5, 30, beleza? Bem simples pra gente aqui, ó. Professor, e se eu fizesse diferente? Se eu resolvesse o 6 fatorial, depois resolvesse o 4 fatorial e fizesse a divisão dos dois, o resultado seria o mesmo, só assim facilita para você. Vou pegar um outro caso, se nós tivéssemos assim, ó, 8 fatorial sobre
9 fatorial. Então você vai começar sempre pelo maior. No caso, o 9. Mantém o 8 fatorial aqui em cima, ó, e começa pelo 9. 9 vezes 8. Parou por quê? Porque eu tenho um 8 ali em cima. O que eu posso fazer? Dividiu aqui, ó, vai dar 1 sobre quanto? Sobre 9. Bem simples resolver fatorial, certinho? Acredito que essa aula é bem tranquila, o conteúdo é bem fácil para vocês. Nós vamos trabalhar depois a correção de alguns exercícios em cima de princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo, como você queira chamar, certo? E fatorial. Esse conceito é bem tranquilo, só presta atenção numa coisa. Eu preciso multiplicar, tá? Quando eu tenho um único termo. Eu tenho 2. 3 fatorial mais 2 fatorial. Resolve o 3 fatorial, resolve o termo fatorial. Depois você junta o termo dos dois, certinho? Abraço, galera. Bem fácil na sala de hoje e até a nossa próxima aula. Tchauzinho.